Olá, sejam bem-vindos ao Café com Journal dessa semana. Vamos começar com um tema que sempre gera debates, sobre qual é o melhor regime antiplaquetário após um ano de angioplastia. Em março desse ano, no ICC, foi apresentado o estudo GLASS, que comparou o uso do ticagrelor por 23 meses após a angioplastia com um grupo habitual, que fez uso de dupla antiagregação no primeiro ano e seguiu com monoterapia de AS. O estudo foi neutro, porém foi publicado no European Heart Journal desta semana uma análise post-HOP do subgrupo de pacientes que foram submetidos às angioplastias complexas, como diversos stents, lesões multiarteriais e angioplastia de bifurcações. Nesse subgrupo de maior gravidade, o uso de ticagrelor por tempo estendido foi capaz de reduzir eventos cardiovasculares sem aumento expressivo do sangramento, apresentando benefício líquido. Os dados são interessantes, mas como o próprio Patrick Serruiz, autor do trabalho, conclui, por se tratar de uma análise pós-hoc de um trial neutro, os achados devem ser utilizados como geradores de hipóteses para futuros estudos. Ainda sobre o manejo da doença coronariana, vamos falar agora sobre revascularização de tronco de coronária esquerda. O estudo Excel, publicado em 2016, demonstrou que em pacientes com lesão de tronco com syntax score baixo ou intermediário, a angioplastia com stent farmacológico foi não inferior à cirurgia para o desfecho composto de AVC, infarto ou mortalidade por todas as causas em 3 anos. Um estudo publicado no JACC avaliou os pacientes operados no estudo Excel e comparou os desfechos entre os 652 pacientes submetidos à cirurgia com SEC e 271 pacientes sem SEC. A preocupação quanto à cirurgia sem SEC é que, devido à maior dificuldade técnica, pode haver menos revascularização completa e pior patência dos enxertos. E nessa subanálise, o resultado foi alarmante. A cirurgia sem SEC foi associada com um significativo aumento de quase o dobro na mortalidade por todas as causas e também com menos revascularização das coronárias direita e circunflexa. Apesar de também ser uma análise post-hoc, esse estudo sugere que para pacientes com lesão de tronco e multiarteriais e, portanto, com maior dificuldade técnica e necessidade de implante de mais enxertos, a cirurgia com SEC parece ser a melhor opção. Mudando de assunto, vamos continuar com um artigo publicado nesta semana no JACC, que correlacionou o volume do átrio esquerdo com o prognóstico cardiovascular numa coorte de 5.700 pacientes com insuficiência mitral degenerativa. Os pacientes foram seguidos por 10 anos e o estudo mostrou uma forte correlação do tamanho do átrio esquerdo com a mortalidade cardiovascular, tanto nos pacientes em fibrilação atrial como naqueles em ritmo sinusal. A cirurgia valvar foi capaz de reduzir de maneira contundente a mortalidade nessa coorte. Porém, mesmo após a correção, ainda se manteve a relação entre volumes de átrio esquerdo acima de 40 ml por metro quadrado e mortalidade. Achar o timing ideal para a cirurgia é um grande desafio nas valvopatias, né, Kira? A diretriz brasileira considera a cirurgia em pacientes assintomáticos, naqueles com disfunção e dilatação do ventrículo esquerdo, hipertensão pulmonar ou fibrilação atrial de início recente. Porém, o estudo mostra que mesmo naqueles com ritmo sinusal, devemos nos atentar à dilatação do átrio esquerdo como um possível marcador de piora da insuficiência mitral. E para encerrar, vamos comentar sobre a síndrome de Takotsubo, que é caracterizada por uma disfunção ventricular esquerda aguda, que apesar de poder causar gravíssimas repercussões agudamente, como choque cardiogênico, geralmente revertem em ter um bom prognóstico. A grande dificuldade é o grande espectro de gravidade que esses pacientes podem ter. Para tal, os scores de risco nos auxiliam muito. Por exemplo, o score Intertac é um deles. Essa semana, um estudo publicado no JAMA propôs um novo score prognóstico chamado JAST, que incluiu 1.000 pacientes de um registro alemão e italiano, além de mais 946 pacientes de um registro espanhol, que foram utilizados para uma validação externa. O objetivo era determinar qual era o risco de haver alguma complicação hospitalar como morte, edema pulmonar, necessidade de intubação orotraqueal ou choque. Para o cálculo, utilizaram as variáveis sexo masculino, comprometimento neurológico, disfunção de VD e fração de ejeção ventricular. Para pacientes considerados de baixo risco pelo score, a taxa de complicação foi de 12% e para os considerados de alto risco foi de 58%. O valor preditivo negativo para os scores considerados de baixo risco foi de 87%. E a área sobre a curva na validação externa foi de 0,73. No segmento de 2,6 anos para os pacientes que tiveram alguma dessas complicações, observou-se significativamente maior mortalidade de 40% contra 10% do que não tiveram nenhuma. O Takotsubo é uma síndrome que pode ter sérias consequências e temos aí mais um score para auxiliar na estratificação precoce. Até a próxima! Até a próxima!